A revista Veja, ela divulgou ontem, mais ou menos, dia 4, conclusões sobre o Enem 2015, porque está se aproximando o Enem no próximo mês. E falou sobre o ranking das melhores escolas e colocou algumas conclusões que eu achei interessante repassar, falar aqui com vocês e refletir um pouco sobre isso. O primeiro aspecto interessante para falar do ranking é que ele interessa para todos nós. Nós gostamos de ranking, né? Gostamos de saber a colocação das pessoas, a gente gosta de saber quem é o primeiro, quem é o segundo, e talvez às vezes até entender um pouco desse sucesso. Se você for uma escola que queira competir, você pode tentar melhorar, né, a sua escola, ver como é que pode atingir esse grau. E se você é apenas um interessado na educação, entender como é que se dá esse processo. E uma coisa interessante é que o ranking do MEC, não é o MEC que faz o ranking, tá? Quem faz isso são as pessoas que baixam as planilhas, tiram a média das provas, né, que os alunos tiveram, porque nós temos 4 áreas e mais redação. Então, a nota que é gerada lá para os alunos, a nota baseada na teoria da resposta ao item, é tirada uma média, e dessa média as pessoas dizem, olha, esse aqui é o primeiro colocado, porque a média dos alunos foi a melhor, esse aqui é o segundo, terceiro e assim por diante. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa média, na verdade, ela não está falando muito de quem é primeiro ou de quem é segundo, no sentido estrito da palavra, porque ali não é uma competição. Na verdade, o Enem foi criado para avaliar um sistema de ensino. Como é que aquele sistema de ensino está preparando os alunos para aquele conjunto de conteúdos, de conhecimentos, de habilidades, de competências. Nesse sentido, quando você faz o ranking, você destoa um pouco do que o objetivo principal, que é o Enem, ainda mais porque o Enem acabou se transformando numa porta de acesso à universidade. Então isso desconfigurou um pouco qual era a intenção do Enem, que seria parecido com o que é a Prova Brasil, seria parecido com o que é o PISA, que é internacional, e que também as pessoas fazem ranking, e o Brasil, por sinal, está entre os piores do mundo. Mas o que é interessante em observar esse ranking é o primeiro aspecto. Das 100 primeiras escolas, 97 são escolas particulares. Nós temos apenas 3 escolas que não são particulares, são públicas. E, se eu não me engano, das 1000 escolas primeiro colocado, apenas 49 são públicas, 951 são particulares. E o que isso pode nos indicar primeiro? Que reflexão a gente pode ter em relação a isso? Primeiro, que a escola pública não está com excelência de qualidade. Aí você vai falar, que conclusão mais lógica. Só que é o seguinte, a gente tem que observar por que a pública não está bem. Por que ela não prepara? Ou por que esse sistema de ensino não está bem? E a nota do Enem, ela acaba falando um pouco também da nota que a gente tem mundialmente, que é o PISA, que nos mostra que somos um dos piores países do mundo em preparar nossos alunos para conhecimentos básicos, conhecimentos que são mais ou menos exigidos hoje em dia. E aí você precisa se questionar como cidadão, como estudante, como diretor de escola, como pai, como mãe, que quando eu coloco meu filho numa escola, como é que essa escola prepara o meu filho? Se ela é uma escola pública, como é que os professores agem? Como é que é a direção? Como é que é a gestão? Eu não sei se você já andou muito em escola pública por aí, mas a gente nota muito facilmente quando uma escola tem, por exemplo, uma boa gestão, né, diretores, técnicos e coordenadores conseguem organizar bem a escola, de escolas que não têm gestão, de escolas que são por aí largadas. Não precisa ser na periferia, num lugar muito perigoso. Existem escolas em situações mais tranquilas que mesmo assim não são tão boas, não são tão bem organizadas. Nós também precisamos pensar na motivação dos professores, na formação dos professores, em que condições eles estão trabalhando, no valor que nós damos, não apenas financeiramente, mas também socialmente aos professores. Isso é uma coisa muito importante. Eu refleti isso num vídeo anterior, em que eu falei das crianças mais inteligentes do mundo.
e que fala do PISA, né, que essa avaliação mundial. A gente precisa ter essas reflexões e precisa buscar agir sobre isso. Todo político fala, a educação é muito importante, a educação é muito importante, mas de fato, qual é a intervenção que ele faz? Qual é a prioridade que ele dá à educação? Isso é algo que você precisa observar, precisa refletir. Mas se você é de uma escola que não está entre os primeiros colocados, entre os 1000 colocados, o que fazer para melhorar? Você como diretor, coordenador, professor, você como aluno, como você pode melhorar? Esse sentimento, melhorar a si e por isso ajudar também a melhorar os outros, é bem também interessante de se pensar, de se começar a se colocar nessa situação. Um segundo aspecto a se considerar é que nesse grupo dessas 10 escolas, todas particulares, há uma característica, as 7 delas mais ou menos, que os alunos não cursaram os 3 anos lá. E isso se estende entre as 100 primeiras, entre as 1000 primeiras, mais ou menos, talvez entre as 100 primeiras principalmente, que os alunos são atraídos para aquela escola. É mais ou menos como uma modinha ou uma migração incentivada por essas escolas. Existem escolas que querem apenas os melhores, então elas fazem seleção, elas aumentam o preço, dividem o CNPJ, isso é uma tática que às vezes eles utilizam, bem comumente. Mas, independente disso, porque isso é uma estratégia de marketing, você está entre os primeiros colocados no Enem, que também as escolas que são particulares precisam perceber isso. Mas vamos refletir então para a grande massa, que seria 90% da massa de estudantes. Como é que as escolas públicas podem, primeiro, selecionar, dar motivação para os alunos se tornarem melhor, dar motivação para que os alunos se esforcem mais? E aí falta um pouco dessa visão de marketing, de vender a escola como algo bom, de vender a educação. Agora entenda, vender não é pelo dinheiro, mas assim, você quer vender uma ideia. Como é que você pode fazer com que as pessoas se interessem? Fazer com que as pessoas comecem, não, se eu me esforçar, eu posso melhorar bastante. Se eu me esforçar, eu posso atingir bons resultados. Se eu me esforçar, eu posso conseguir ter mais sucesso na minha vida. Porque se eu ficar parado, não vai mudar nada. Se eu ficar esperando algo para que aconteça a mim, não vai acontecer nada. E se acontecer, normalmente é para pior. É como a gravidade. Se você para um pássaro, né? Se o pássaro para de bater asa, ele vai cair. Então, se você para de se esforçar, você também vai cair. O que é interessante? Vamos pensar primeiro na questão desse marketing, né? Dessa motivação. Como é que as escolas podem trabalhar a motivação pela educação, pelo aprendizado, pelo esforço? Normalmente a gente usa, como professor, usa muita prova. Mas a prova simplesmente ela não convence. O aluno, quando tem visão assim, de longo alcance de futuro, ele começa a estudar 4 horas antes de realizar a prova. É verdade. Só que, quando você pensa que o aluno precisa se motivar, não é simplesmente a motivação para se formar. Não é simplesmente a motivação para arranjar um bom trabalho. Isso também é importante. Mas uma motivação para se desenvolver. Uma motivação para você ser a melhor versão que você pode ser como aluno, como estudante. E daí por diante, como profissional, como pai, como cidadão, como tudo que a gente pode pensar. Voltando à questão do marketing das escolas. É claro que eles vão tentar realizar as práticas que mais lhes interessam para aparecer bem, né? Aparecer bem no ranking. Mas vamos pensar no seguinte, por que as escolas públicas não têm uma tentativa de também melhorar, de também dar essa eu sou um dos melhores? E observe, isso é muito importante porque os alunos gostam de estar entre os vencedores. Eles querem se tornar também vencedores se estão entre grupos de vencedores. Isso, talvez, a escola pública, de uma forma geral, não estou falando que uma ou outra não faz, esquece. Eu lembro que eu estudava no ensino médio e década de 90, final de 80, eu estudei numa escola que tinha ranking, né? Dava um ranking das minhas notas no boletim, entre os primeiros colocados, quem tirava acima da média 7 recebia destacadamente, quem tirava abaixo disso, mas tinha lá o seu ranking, o seu posicionamento e tudo mais. Claro que isso é voltado
para uma questão de vestibular, mas eu acho assim que me dava uma motivação para eu estar entre os melhores. E também dava para observar, se a escola tem um bom projeto pedagógico, quem estão entre os piores no sentido de conhecimentos. Por que estou nessa situação? Como é que eu posso, como escola, ou como estudante, eu mesmo, mudar essa situação? Talvez isso seja importante. Talvez o ranking, mais do que simplesmente dizer quem é o melhor, pode apontar quem são entre os piores e como é que eu posso melhorá-los. Pois bem, o terceiro ponto que é interessante é que, ao encontrar os melhores, essas escolas, as melhores escolas ranqueadas no Enem, elas trazem esses alunos. Por que isso é interessante? Porque é o seguinte, vamos pensar novamente no globo, no total. Existem diversas pérolas, diamantes na escola pública. Diversas. Eu, como professor, trabalhei na escola pública no ensino médio e vi isso. Só que eles ficavam perdidos no meio daquela massa que não estava motivada, que não estava interessada. Existem dois discursos aí. Ah, não, mas você tem que deixar misturar com os outros, porque assim um vai ajudar o outro. Não, mas você tem que separar, porque assim ele pode melhorar, ele pode se desenvolver com outros iguais. Eu gosto mais dessa segunda. Não precisa ser com todos, mas pode ser com aqueles melhores, aqueles mais preparados, mais motivados. Por quê? Porque a gente está ajudando quem neste momento está querendo ser ajudado. Se a gente coloca uma turma entre os melhores e dá uma motivação na escola para que quem for entre os melhores fica nessa sala. Por que isso? Porque você dá motivação, você dá uma meta para onde as pessoas podem chegar. E os outros que não estão? Esses devem ser prioridade para melhorá-los. Olha só, você destaca um grupo e naqueles que ainda não estão destacados, procurar fazer atividades, criar estratégias para que eles melhorem. E assim, ao invés de ter uma sala destacada, podemos ter 2, 3 salas em que as pessoas que desejam melhorar atinjam. A China ela é um sistema que a gente chama de meritocrático, que ela trabalha muito com isso, em que crianças do campo, né, lá do rural, que é muito pobre, quando tiram melhores notas, vão para o regional, e quando esses do regional tiram melhores notas, vão para a capital, e esses da capital, não precisa ser a capital da China, tem várias capitais nesse sentido, eles conseguem acesso a uma das melhores instituições públicas para atingir a universidade e assim progredirem profissionalmente. Então esse sistema, ele promove que as pessoas busquem se desenvolver. As famílias observam isso. Se você entrar numa escola pública de qualquer uma, não há incentivo para melhoria nesse sentido. E isso, talvez, seja um ponto assim, interessante de se desenvolver. Por que eu preciso melhorar? Ah, eu tenho que ter um emprego lá no futuro. Criança não pensa no longo prazo, 10, 15, 20 anos. Ela pensa no agora. Então, se ela puder ser melhor para conseguir atingir a melhor sala, se ela puder ser melhor para conseguir atingir, ficar entre os 10, 15 primeiros, talvez isso já seja uma motivação. Talvez isso já comece a desenvolver na pessoa algo que ela precisa se esforçar, que ela precisa se dedicar, que ela precisa ter disciplina para ficar melhor e atingir melhores situações em sua vida. E a vida é assim. A vida é desse jeito. Se você não se esforça, se você não melhora, se você não estuda, se você não trabalha, você não vai conseguindo melhorar ao longo da sua vida. Ah, mas e uma situação de extrema pobreza, de extrema miséria? Mesmo esse que está na extrema pobreza, se ele não se esforçar um pouco, ele não sai dessa situação. Pode ser muito difícil, pode ser intransponível até. Mas se ele não se esforçar nada, ele continuará do mesmo jeito. Bom, e por último, para a gente terminar essa reflexão, esses alunos de alto rendimento, esses alunos que são os melhores, eles são colocados em situação de estrutura muito melhor. São colocados em locais que realmente promovam o aprendizado deles. E nisso a escola pública ela peca enormemente, né? As estruturas são terríveis. As estruturas, na verdade, elas são contra alguém que queira estudar. Ninguém consegue ficar numa escola o dia inteiro, porque não tem verba para ficar, não tem lanche, não tem almoço. Fala-se muito de escola de tempo integral aqui no Brasil, só que a escola de tempo integral não é possível, porque não tem dinheiro aplicado para ter escola de tempo integral.
eu acredito que o Brasil vai ter muitos problemas para atingir a meta de colocar todos os alunos na escola de tempo integral, porque o dinheiro que vai para a educação ou é mal utilizado, ou é desviado. E isso faz com que o pouco que já vai, o pouco que já tem, não aconteça de forma correta. Bom, mesmo quando você tem essa estrutura um pouco melhor, é preciso estimulá-los sempre mais. É preciso colocá-los além do que podem, passar os seus limites. Que a gente fala no esporte, né? Superação. Então, esse aspecto de superar, de você dar a estrutura e a partir daí colocar as pessoas para se superarem, isso é muito virtuoso no sentido de que as pessoas têm para onde ir. Pode ter um pouco de pressão, pode ter um pouco, meu Deus do céu, se eu não conseguir, eu vou acabar perdendo tudo. Não, pode, ok. Só que, se você não colocar isso, se você não der essa estrutura inicial e os permita evoluir, eles não vão evoluir. Então, isso é um aspecto que a escola pública precisa repensar. As escolas particulares fazem isso naturalmente. E aí vai uma reflexão. Por que a escola pública ela acaba sendo para o pobre e a escola particular acaba sendo para o rico? Que tal a gente promover com que mais escolas tenham a estrutura da particular, privatizando essas escolas? Muito se questiona essa questão do público e do privado. Muitas escolas poderiam ser mais conveniadas, mais privatizadas, no sentido de que você quer estudar na escola pública ou você quer ter o dinheiro que eu botaria para você na escola pública e escolher estudar numa escola particular. Vamos imaginar que seja R$400 o valor desse ticket para estudar onde quiser. Então o pai, não, eu não quero colocar nessa escola pública, eu quero colocar nessa escola conveniada, pública ou privada, simplesmente, para que ele tenha uma chance maior ao longo de sua vida. E as pessoas que fossem interessadas com esse grupo de alunos para desenvolvê-los e ter um cliente correto, um cliente pagador, certamente melhorariam a qualidade para poder atrair esse público. Porque, repare, o ensino fundamental e o médio, a medição dele acaba sendo passar na universidade ou colocar esse aluno entre os melhores, para ter chance no empreendedorismo, para ter chance em outras situações da vida. Evidentemente, não deve se preocupar aqui apenas no conteúdo, né? Não se deve se preocupar apenas vamos preparar para o vestibular. Isso é muito ruim, isso é muito baixo. E, na verdade, quem faz isso acaba não preparando o aluno para a vida e ele pode sofrer lá na frente. Mas, pelo menos, isso tem que ser feito. Preparar nos conteúdos para passar, para se dar bem no Enem, ou no concurso, ou no vestibular, qualquer que seja. E aí, fica um questionamento. Como é que a gente pode transformar esses alunos que nós temos no Brasil, que em relação ao mundo está entre os piores, que 90% pertence à escola pública e estamos vendo aí que só atingem a universidade pública por meio de cotas, ou então quando aquele diamante, aquela pérola consegue passar, né, consegue por esforço próprio, principalmente. Evidentemente que a escola tem um pouco de ajuda aí, mas a gente, pela avaliação do sistema, a gente percebe que ela não está ajudando o conjunto. Como é que a gente pode pegar esses alunos e colocar-lhes, né, em condições mais parecidas com aqueles que são os primeiros colocados? Com aquela situação de estudo, de aplicação, de dedicação, de estrutura, de apoio familiar, que também isso é muito importante. Como é que a gente pode mudar esse sistema? Não é pegar o pessoal de lá, não pode mais ser privado, todo mundo tem que ser público, porque aí a gente vai distribuir a pobreza. Não é isso. A gente tem que olhar para esses aí e como o sistema tentar melhorar, como o sistema tentar ver mais coisas. Evidentemente, se ficar apenas no estudo de conteúdo, isso não vai ser tão interessante. Mas se você prestar bem atenção, essas escolas, as melhores colocadas, elas têm uma ênfase gigantesca no conteúdo, mas também elas oferecem outras situações para desenvolver outras inteligências. E isso é muito importante. É isso. Eu espero que tenha me ajudado a refletir um pouco, tire algumas conclusões que quiser tirar. E se tiver algum comentário, alguma pergunta, coloca aqui embaixo. Até mais.